Então, primeiramente, boa tarde. Dar início à nossa aula de projeto e construção de máquinas. Hoje, dia 21 de setembro, segunda-feira, turma do horário EF Tarde. Eu pergunto aos senhores e senhoritas também que estão aqui presentes na aula, né, de forma virtual, mas para vocês, o processo de fabricação de um produto, de um projeto, de um componente, né? Geralmente um projeto, um produto, vamos falar um produto final, um equipamento, ele é composto de diversas partes, diversos componentes distintos. Cada componente esse com sua finalidade, funcionalidade, requisitos, né? E eu pergunto para vocês, o processo de fabricação desses componentes, ou até mesmo do seu produto final, tem influência no resultado final dele, seja esse resultado eficiência em questão de qualidade, rendimento, funcionalidade e assim por diante? Alguém não entendeu? Só em questão de funcionalidade No ou geral, também geral? no geral, Influencia de certa forma. né? Influenciaria, mas como para você, Felipe? Em que assim, vamos lá. Pode ser considerado como, por exemplo, se eu vou pegar duas chapas e soldar, ou então pegar uma chapa e virar, eu tenho uma resistência maior em uma chapa virada do que em duas chapas soldadas, por exemplo. Legal. O processo de fabricação talvez saia mais rápido, né? Mais em Também você conta, virando mais mais em conta, rápido. talvez. Geralmente, quando se pensa, né, em processo de fabricação, o primeiro parâmetro talvez que venha na nossa cabeça seja o custo, né? Se eu fizer assim é mais barato do que outros. Muitas vezes não é. E talvez espero que não seja o único ponto de vista que vocês levem em consideração. Tudo bem se ele for o primeiro. O mundo que a gente vive hoje muitas vezes leva esse viés em primeira instância, né? Mas pensem também em funcionalidade, em qualidade, né? Muitas vezes você pensar aí, eu vou trabalhar uma chapa virada, como foi o exemplo do Felipe, vai ser mais fácil, mas eu não tenho uma viradeira na minha empresa. Mas se eu trabalhar então com a chapa soldada, eu consigo fabricar aqui. Aí quando você vai ver seu produto no final, ele precisa ter uma estanqueidade, né? Ou seja, ele não pode ter pontos de vazamento. Não que seja um vaso de pressão, mas ele vai segurar um líquido, por exemplo. E aí talvez o processo de soldagem vai requerer um pouco mais de atenção neste acabamento. Pode ter alguns pontos lá que vazem um pouco de água, não foi completa fusão ali, né? Entre a união dos elementos. Enquanto se fosse uma chapa virada, seria um corpo único, que apenas tinha mudado de geometria. Então, dificilmente você teria vazamentos. E assim por diante. São vários requisitos que levam influência. O que a gente vai conversar hoje é sobre justamente isso. Como que um processo de fabricação, como ele é importante, tanto na hora de concepção do projeto, quanto na hora de finalizar, executar, desenvolver, né, e materializar, vamos dizer assim, tornar real o seu projeto. Muitas vezes você tem conhecimento dos processos, você tem noção de como eles são feitos. Na primeira avaliação, ele é cabível, digamos assim, ele é aceitável, ele é coerente com a peça para ser fabricado, mas existem outros fatores, né? Como a gente falou lá nas primeiras aulas, fatores externos que influenciam o nosso projeto, e um deles hoje é mercado, é disponibilidade de mercado, é região demográfica, desculpa, demográfica não, região geográfica que você está localizado. Então, muitas vezes, quem está, vamos dizer assim, numa região sul e sudeste, pode ter um número maior de fornecedores de quem está na região centro-oeste. Aqui no Ceará, a região nordeste nossa já está melhorando muito, né? Esse quesito, mas também encontramos, às vezes, algumas dificuldades. Mas quem está, por exemplo, região norte, né, que não tem um grande influência em questão, tirando ali a Zona Franca de Manaus, mas uma região que não tem muita evolução em questão de indústrias fabris, né, de produtos e equipamentos. Então, dependendo da região, localidade, processo de fabricação, ele influi diretamente ou não no rendimento do seu produto. Tá? E é o que a gente vai conversar hoje. O processo de fabricação industrial é o modo com que esse determinado trabalho de construção ou transformação é realizado, né? Geralmente utilizando uma máquina operatriz para uma fabricação. Então, quando a gente fala de processo de fabricação, a gente vai falar de manufatura, né? Quando você pensa no processo fabril, uma manufatura, você tem lá, como a gente pode mostrar aqui nesse pequeno
fluxograma simples aqui, você tem um material inicial, você tem uma matéria-prima, né? Uma ou diversas. O processo fabril, a manufatura, nada mais é do que você agregar valor a ela. Agregar como? Com geometrias, formas, funcionalidades, né? Integração com outros sistemas. Agregar valor ao sistema. E assim gerando um produto final com uma certa finalidade ou aplicação. Então, esse processo de fabricação, esse processo de manufatura, ele está associado diretamente ao desenvolvimento do seu produto, à viabilidade, ao rendimento, à funcionalidade, né? A indústria de fabricação tem como objetivo principal transformar a matéria-prima em um produto acabado e pronto para ser comercializado, gerando assim valor agregado, né? Contudo, para essa transformação é necessário dispor quantidades elevadas de energia. Energia que a gente fala não é só energia elétrica, combustão, nada disso. É mente, conhecimento, diversos outros pontos, né? E também um processo de fabricação específico, como estrutura de equipamentos adequados, né? Em termos econômicos, a manufatura é definida pela transformação da matéria-prima em itens de valor agregado, por meio de uma ou mais etapas de processo ou montagem. Então, muitas vezes a gente tem uma ideia, a gente vê uma necessidade, existe um problema, que nós desenvolvemos a solução, mas a transformação dessa ideia em um ser material, a transformação dessa ideia em a materialização dessa ideia, né, uma aplicação, muitas vezes ela é interrompida ali ou por tecnologia ou por elevados custos. Não gosto de falar muito de custo, mas vou usar como exemplo da região que você está, porque muitas vezes você não tem um fornecedor específico, você vai trabalhar contra a região, com outros setores, né, e acaba tornando inviável você entrar naquele segmento, ok? O produto fabricado pode ser um simples palito de fósforo ou algo mais complexo, como, por exemplo, um automóvel, e todos eles passarão por um planejamento e desenvolvimento da fabricação. Quando a gente fala de fabricação, é um ponto que eu vou conversar muito com vocês a partir de hoje, sempre quando a gente trazer uma ideia, um desenvolvimento, uma criação. Dentro da documentação do projeto, muitos de vocês já devem ter escutado falar em memorial de cálculos, né? O memorial de cálculo é um arquivo que, infelizmente, nem todos os projetistas, nem todas as empresas acabam gerando essa documentação. Ele traz nada mais nada menos do que tudo que foi desenvolvido, né, em forma de cálculo, em forma de quantificação, né, dos pontos estudados, mas também existe o memorial descritivo de decisões. Esse aí é mais difícil de se ver ainda. Esse memorial descritivo de decisões, ele é fundamental quando você quer arquivar um projeto, principalmente projetos que têm continuidade, ou se você trabalha numa empresa onde tem alta rotatividade de cargos, né, de gestões, muitas vezes não por pessoal entrar e sair na empresa, por evolução mesmo, né? Inicialmente você está ali na gerência de um setor, depois você assume, né, uma superintendência já de uma região, e aí vai evoluindo. Então, muitas vezes você pega um projeto que teve início alguns anos atrás, que estava sendo implantado, foi interrompido por algum outro fator, ou que vai ser dado continuidade, e depois de um tempo você pega e pensa, pô, por que nós tomamos essa decisão? Por que nós fomos fazer a peça assim? Por que a peça é assado, né? E aí muitos esquecem de fazer esse memorial descritivo de decisões, que é nada mais do que você expressar o porquê, né? Muitos usam isso dentro de atas de reuniões, dentro de alguns dos documentos, eles podem estar intrínsecos a ele, mas nada mais nada menos é falar o porquê daquela decisão, por que foi a escolha daquele material, por que a escolha daquele sistema, e o que isso tem a ver com o nosso processo de fabricação. Muitas vezes essa decisão está diretamente relacionada ao processo de fabricação. Então você desenvolver um produto, você criar uma ideia, não é meramente você resolver um problema, é você torná-lo viável, factível, né? Manufaturável, comercializável, né? E assim por diante, aqueles pontos que nós discutimos em algumas aulas passadas. Como exemplo por vocês, por exemplo, quando você pensa assim em desenvolvimento de projetos, muitas vezes o emprego de energia para desenvolver um sistema, ele pode não ser levado em consideração ou não chegar ao público. Um exemplo muito interessante que a gente já viu, já
se vocês pesquisarem, vocês podem ler diversos estudos sobre a história da Gillette. Gillette foi um cara, Gillette é o sobrenome dele, né? Que foi o cara que desenvolveu o barbeador. E as patentes mundiais, a maioria das patentes são deles ainda, e eles que desenvolveram o método de se barbear. É bem interessante a história, quem tiver curiosidade de ler depois. E uma coisa interessante, um ponto revolucionário, se a gente pode falar assim, foi o lançamento desse produto, o Mach 3. Talvez alguns tenham conhecimento mais do que outros, tá? O Mach 3, né, foi um projeto desenvolvido durante 6 anos por uma equipe de mais de 500 engenheiros com diplomas do MIT, de Stanford, né, escolas de conhecimento de renome, né? Da prancheta à fábrica custou 750 milhões de dólares esse desenvolvimento. Aí você pensa assim, pô, o cara vai desenvolver um barbeador, ele já tem uma expertise, que ele já trabalha há mais de 100 anos nesse segmento, né? E aí ele desenvolve um produto que leva 6 anos, uma equipe gigantesca e um investimento alto. Como eu posso falar que investimento alto? Para vocês terem uma noção, é quase o investimento necessário para a criação de um modelo de um automóvel. Então, geralmente, se você pegar as grandes montadoras, quando elas lançam aí, não é uma nova versão, não é um carro 2021 já, uma nova versão. É desenvolvimento de um novo modelo de carro. Logicamente que isso aqui não engloba a questão de adequação de empresa, tá? Mas o desenvolvimento de um carro é perto dessa faixa, porque 750 milhões de dólares foram usados, né, para o desenvolvimento, e ainda se reservou 300 milhões de dólares para a campanha de divulgação do novo barbeador no primeiro ano de seu lançamento. Então eles gastaram quase $1 bilhão aí, que é quase o mesmo preço que se gasta para desenvolver um automóvel. Então você pensa assim, se eu vou desenvolver um automóvel que tem em média 1.500 componentes, tem várias funções, tecnicamente muito mais complexo, e eu tenho um produto ali que à primeira vista é simplesmente um barbeador, né? Se a gente falar assim para esses caras, eles podem ficar até bravos, né? Mas que levou aí um requisito, né, de projeto, uma demanda considerável, quando a gente fala aqui, você vê qual é o grau de importância dentro do desenvolvimento de um projeto, né? De você buscar ali uma eficiência, de você buscar uma coisa factível, né? Uma coisa mercável, que chegue à população, trazendo um diferencial, trazendo uma condição aonde leve não diferencial, mas podemos falar assim, a vantagem dele em relação ao que se existia no mercado ou os demais e assim por diante. Então veja que são fatos bem relevantes. Tem diversas outras histórias de desenvolvimento, empresas que desenvolveram com muito menos e tiveram gaps, né, de evolução muito maior, em questão de valorização de produtos, de sistemas e assim por diante. Tá? Quando a gente fala na escolha do processo de fabricação, eu coloquei aqui um diagramazinho, muitos de vocês já estudaram isso, acredito que todos lá, processos metalúrgicos de fabricação, processos de fabricação em geral, usinagem, todos eles. Dentro dos processos de fabricação, existe a classificação segundo a normativa de dois processos, né? A com remoção de cavaco e a sem remoção de cavaco, ou seja, com remoção de material, sem remoção de material. Quando você fala sem remoção de material, a gente pensa lá o quê? Fundição, soldagem, as conformações mecânicas, metalurgia do pó, coloquei aqui, apesar de ser novo, está sendo muito utilizado hoje em dia. Aí vem aquelas outras, laminação, extrusão, trefilamento, forjamento, estampagem, que está dentro da conformação. E quando você vem pela remoção de material, né, tem a forma convencional, torneamento, fresamento, furação, retificação, assim por diante, aqueles processos que nós estudamos dentro de processo de usinagem, e os não convencionais, né, que são processos de conformação, removem material, mas parte de um princípio já um pouco mais, não revolucionário, mais atualizado, né, jato d'água, fluxo abrasivo, ultrassom, corte a plasma, o laser, né, eletroerosão, e assim por diante. Então veja que são diversos sistemas, processos de fabricação. Nós sabemos que cada um deles tem suas características, suas vantagens e desvantagens, mas na hora hoje, muitos projetistas, muitos donos de empresa, muitas pessoas que querem criar um sistema, um produto, eles pensam apenas no produto final. Eles esquecem de analisar esta etapa do sistema. E muitas vezes é essa etapa do sistema que acaba inviabilizando o mesmo.
Por quê? É muito fácil eu pensar numa peça geométrica, na geometria de uma peça, extremamente ergonômica, extremamente um design inovador, futurístico, podemos dizer assim, com impacto visual elevado, mas que para eu fabricar ela, eu preciso de um processo no mesmo nível, né? Talvez. E aí, será que eu tenho um fornecimento capaz de levar isso? Um exemplo muito interessante que eu gosto de colocar, quando a gente chega nesse ponto, uma vez um aluno da Unifor chegou para mim conversando comigo, ele tinha uma empresa que trabalhava produtos, acessórios para máquinas de costura. Então essas máquinas de costura industriais, logicamente, né, que trabalham TBM, Santana Têxtil, né, assim por diante. Algumas empresas dessas trabalham a parte de costura, ele fazia acessórios para esses equipamentos. E muitas vezes ele falava, ele conversando comigo, ele falou, professor, as peças que eu faço, elas estão tendo um acabamento, estão tendo um custo muito elevado. E eu não estou conseguindo repassar esse custo para o meu cliente, então a minha margem está diminuindo cada vez mais e eu estou tendo problema com isso. E eu não estou conseguindo ver uma saída em relação a esse produto, né? Eu não tenho como mudar o layout do produto, eu não tenho como mudar ali as características, as funcionalidades do produto. Não tem uma nova. Geralmente, esses produtos que ele vendia estavam associados à adequação das máquinas para NR12, NR13, né? Segurança, assim por diante, de operação e manuseio. E eram acessórios que vinham e encaixavam na máquina que adequavam os equipamentos. E aí, eu conversando com ele, eu pedi para ele trazer umas pecinhas para a gente dar uma olhada. E quando ele trouxe, eu perguntei para ele, né? Essas peças, da onde você tira elas? Você compra elas, você produz? Quem cria, você cria? Ele falou, não, é eu e o meu irmão, que é meu sócio, que produzimos as peças. A gente vê lá, analisa o equipamento, pensa, né, na funcionalidade, adequa a norma e cria ela, até no software, e manda fabricar para levar. Aí a gente analisando a peça, é um fator muito interessante. Eu comecei a perguntar para ele por que das geometrias e por que das caracterizações da peça. E aí eu perguntava, por exemplo, por que este canto da peça tem esse arredondamento específico? Tem um porquê? Uma funcionalidade mecânica específica lá, necessária para esse arredondamento? Ele falou, não, isso aqui a gente colocou por estética, porque se ficasse um canto vivo aqui ia ser feio, o arredondado era mais bonito. Tranquilo. Esse furo aqui, aí a gente mediu algumas partes lá, tinha um furo com umas medidas não convencionais, né? Eu perguntei para ele, esse furo aqui tem um encaixe específico, alguma coisa? Ele não, é só para dar o espaço para o operador poder visualizar o que ele tem que ver sem colocar a mão. E eu perguntando vários pontos, ele foi me rebatendo esses pontos, né, a gente conversando, eu perguntei para ele assim, antes dessa versão dessa peça, existia uma outra versão que tinha um outro custo? Eu falei, não, essa aqui foi a que a gente criou e agora a gente já está trabalhando para tentar melhorar ela, porque ela não está sendo mais viável para a gente. Aí eu perguntei para ele, usei até essa analogia. Quando você desenha no software, é muito fácil você ir lá, você tem cantos vivos, né? Você tem uma peça que tecnicamente está mais quadrada, você dá 2, 3 cliques e usar, por exemplo, o fillet. O fillet ele vai arredondar os cantos, né? No software é fácil você fazer uma curvatura bem, digamos assim, estética, né? Que tenha lá um raio específico. E quando você faz e determina essas novas geometrias, você leva em consideração que elas vão precisar ser fabricadas, né? E aí eu perguntava para ele justamente isso, e comentava assim, esse furo, eu não lembro os valores, pessoal, vou colocar um hipotético. Você tem um furo aqui, por exemplo, de 13,8 milímetros de diâmetro. Esse furo, ele poderia ser 14, ou obrigatoriamente ele tem que ser 13,8? Aí não, poderia ser 14. Eu falei, então, porque 13,8 não é uma medida nominal. Provavelmente o cara faz esse furo, ou ele desenvolveu uma ferramenta para fazer esse furo, por estampagem e assim por diante, ou ele desenvolveu, ou ele faz um furo e depois passar por um segundo processo para reabrir esse furo para essa medida. Se esse furo fosse um diâmetro, por exemplo, nominal, ele poderia fazer num único processo de furação. Aí ele ficou pensando, realmente. Aí eu perguntei, esses cantos arredondados, eles são estéticos ou necessários? E aí nessa conversa vai, conversa vem, nós acabamos desenhando uma peçazinha similar a dele, com a mesma funcionalidade, só que sem os arredondamentos, sem os acabamentos refinados, algumas medidas foram arredondadas em questão de facilidade, né?
E aí ele mandou confeccionar essa peça e me ligou. Uns dias depois ele falou, professor, ficou quase 1/3 da peça inicial. E eu falei, então, muitas vezes a sua peça é funcional, ela é esteticamente bonita, mas esses pontos a mais e a menos que você está colocando é o que está influenciando diretamente no seu produto, né? E aí ele fez pequenas alterações, aí ele conseguiu chegar no meio termo. Logicamente ele colocou algumas geometrias que deixaram a peça esteticamente mais atraentes, fez algumas otimizações de questão de dimensões, e ele conseguiu chegar num valor lá que se tornou a peça dele começou a ser competitiva novamente. Tanto a questão da margem dele, quanto aos demais fabricantes concorrentes que disputavam o mercado com ele estava já conversando no mesmo nível. Que antigamente, para ficar no mesmo nível, ele ia diminuindo a margem dele, né? E ele ia perdendo. Tem alguns estudos que falam, é bem interessante isso. Toda vez que você dá um desconto num produto, você está vendendo um produto, você dá um desconto dele, tecnicamente 1% do desconto do seu produto equivale a 30% do seu lucro. Porque o custo da matéria-prima é fixo. A mão de obra é fixa, né? O que varia ali é o seu lucro. Você vai ganhar mais ou menos em função do seu desconto. Então, você dá um desconto ali, não está impactando deixar sua matéria-prima mais barata, seu processo mais eficiente ou mais barato. Está saindo diretamente do seu lucro. E foi o que aconteceu com ele. Nessa conversa ele conseguiu adequar não só um, mas diversos produtos em relação a isso. E foi um ponto interessante que nós montamos uma analogia mais ou menos para explicar isso. Em que sentido? Hoje, por exemplo, se você desenvolve uma peça, você cria uma peça, nós colocamos lá a proposta da caixinha, por exemplo, e você pensou no layout de caixa. E aí você procura um fornecedor. Hoje em dia se usa muito o termo parceiro, né? Já eu explico por que parceiro. Você procura um fornecedor. Fornecedor você não conhece muito bem ele. Fornecedor você apenas manda uma demanda, ele te fornece um material e acabou o vínculo ali, né? Parceria é diferente. Quando você conversa com o seu fornecedor, e aí ele vai orçar em função do que você desenhou. E aí você pensa assim, pô, eu fiz uma peça, eu estou usando o exemplo furo, tá? Que talvez seja mais simples. Eu vou fazer uma peça onde eu preciso fazer uma furação aqui, que eu, como fornecedor, não tenho a broca necessária para fazer esse furo. Tranquilo. Então, quando eu for fazer o orçamento da peça, eu vou colocar no meu custo, né, de fabricação a compra dessa broca, porque eu tenho que atender a demanda do cliente. Aí eu ligo lá para o meu fornecedor, o fornecedor ligando para outro fornecedor. Quanto custa a broca? Eu coloco aqui o preço dentro do material. E você, quando vai lá ver o custo de fabricação do seu produto, está intrínseco dentro dele a compra dessa ferramenta, porque essa ferramenta ela é necessária para realizar o seu projeto. Mas essa ferramenta no final vai para mim? Não, não vai. Ela fica lá na empresa fornecedora. Ele comprou, usou para seu equipamento, atendeu a sua demanda e fica os demais materiais lá. Ou seja, se você trabalhar em parceria, o que é a parceria? Você trabalhar em conjunto com seus fornecedores e ver quais são as facilidades, esqueci a palavra exata, mas as funcionalidades, o que ele tem à disposição para atender o seu projeto, você consegue viabilizar de uma forma muito mais direta e rápida. Tá? Já a gente vai dar alguns exemplos de situações como essas também. Professor, Opa, pois não? essa questão aí do projeto que o senhor falou de funcionalidade, eu me deparei com isso nesse final de semana. Legal. Eu vi um guidão de bicicleta, onde ele tinha um tubo, a barra, aí bem no meio, ele tinha um resaltozinho, um aumento, ele era mais grosso. Sim. Aí por conta disso, quando foi feita a troca desse guidão, todo o guidão que colocava lá na mesa ficava frouxo, porque a mesa que foi projetada foi para esse guidão aqui. E, Era um espaçador, né? Tecnicamente, esse ressalto? Eu posso mandar uma foto aqui no chat depois. Não, Eu até tirei tranquilo. para mostrar. Uhum. Porque ele tem esse alargamento, aí o cachimbo foi projetado para ele. Aí qualquer outro guidão que colocar lá, ele fica folgado e fica girando. Uhum. Aí, ao meu ver, esse alargamento não tem utilidade nenhuma. Foi só um passar mais no processo de fabricação, que deve ter encarecido, aumentado o tempo de processo e tornou ele específico para aquele cachimbo. Você não consegue encaixar nenhum outro guidão lá porque ele fica frouxo. Aí Entendi. ou encontra um guidão com o mesmo tamanho, o mesmo diâmetro lá no centro, ou então vai ter que trocar o cachimbo. Entendi. Aí isso causa... É interessante, né?
Muitas vezes, pessoal, não podemos encarar também isso como um erro de projeto. Tem um ponto de vista interessante também. Na época de guerras, por exemplo, por que surgiram duas normas distintas, né, durante o período de guerra? Tecnicamente, a gente tem a norma alemã, a norma DIN, e norma ASME, ou ISO americana, né? Por que isso? Porque muitos não queriam que um usasse os equipamentos do outro. Então, você tem um equipamento baseado num parâmetro, outro em outro. Por exemplo, esse fabricante, não estou falando que é o caso, estou só dando um outro ponto de vista. Esse fabricante ele pode ter pensado numa medida diferente de todos, para que você tenha que sempre comprar, repor ou reparo outra peça da mesma fabricante. Entendeu? Você venha com características específicas no seu equipamento que só o seu produto encaixa. Ou seja, não tem um fornecedor paralelo aí dentro do seu sistema. Entendeu? Estou salvando aqui. Eu mandei a foto aí, só para quem quiser ver. Legal. Ele tem esse elemento. Estou salvando ela aqui também para dar uma olhada. E aí, isso pode ser uma estratégia de projeto, viu, pessoal? Isso aí também pode variar de projeto para projetista, de característica para característica. Por exemplo, outro fator interessante que a gente pode falar em relação a essa questão de normativas, de caracterizações, é você chegar ao ponto de ter uma coisa tão específica que você desenvolve o seu processo de fabricação, o seu ferramental, digamos assim, né? Eu digo que não foi um erro das montadoras de automóvel, foi um processo de fabricação que tinham dois vieses, né, podemos falar assim. Antigamente as montadoras faziam 100% da peça dos carros, isso muito antigamente. Hoje em dia você tem muita peça terceirizada, né? Então tem uma empresa específica no setor de injeção plástica, outra específica na parte de fiação, por exemplo, né? E aí quando você vai, isso abriu o mercado para quê? Quando você vai lá no... Cliquei aqui, abriu a pasta aqui, ó. Essa parte aqui, né? Mais elevada Isso mesmo. Do guidão. Aí qualquer outro cachimbo qualquer outro guidão colocar naquele cachimbo fica girando dentro. Entendi. O cachimbo é feito só para essa largura. Esse diâmetro. E imagine o processo de fabricação para o cara deixar espesso somente essa região, né? Aí já deve ter encarecido ou acrescentado um passo a mais no processo. Com certeza. Com certeza. Né? Ou ele faz só o refinamento só nas pontas. Interessante. E as montadoras, como a gente estava falando, começaram a terceirizar vários setores. E hoje o que acontece no mercado? Às vezes você tem um problema no seu carro, você precisa comprar um componente, você tem lá diversos elementos, diversos fabricantes que fazem o mesmo produto. Não porque eles se adequaram. A empresa, quando ela abriu para um terceirizado fabricar, ela abriu o mercado também para produtos paralelos, a gente pode falar assim, né? Não que os paralelos não iam surgir, mas às vezes você compra da mesma marca que vende lá na concessionária, de outro fornecedor, mas de um outro preço, de outra região, mas é a mesma marca, né? Então são os mesmos fornecedores. Quando a gente fala aqui de processo de fabricação, só voltando no assunto da nossa aula, colocando na linha, processo de fabricação, a escolha do processo de fabricação adequado, ele vai influenciar diretamente no sucesso ou problemática do seu projeto, né? Ele pode se tornar um problema também. Dimensões, formas das peças serem produzidas. Se eu coloco uma peça lá, numa precisão mais elevada do que o convencional, será que tem necessidade daquela precisão? Quando eu falo em precisão, eu tenho que trabalhar equipamentos com maior precisão, não só equipamentos, mas também equipamentos de aferição, medição, né? Não é qualquer fornecedor que está preparado para isso. Quantidade a ser produzidas. Será que o lote que eu preciso, a quantidade de produtos que eu vou fazer, justifica lá, por exemplo, eu fazer uma ferramenta de conformação daquela peça, né? Ou eu vou usinar cada uma, porque já que são poucas peças, digamos assim, ficaria inviável fazer um molde e distribuir o custo desse molde entre todos os componentes, né? Grau de precisão, como a gente falou, máquina operatriz com as ferramentas, equipamentos, acessórios a serem utilizados. Aquele exemplo que a gente deu do furo, né? Isso acontece, pessoal, não só com o furo, mas geralmente com o comprimento da peça, com algum acessório, porta-ferramenta, alguma geometria que a gente deseja fabricar,
que eu vou lá no cantinho e coloco um fillet de raio 2, por exemplo, que é muito fácil colocar no desenho. 2 cliques eu coloco ele lá. Mas para fabricar, requer uma ferramenta com uma ponta específica para fazer aquilo, vai ser inserido dentro do custo do seu projeto. O design do produto, o acabamento final. Será que eu preciso de um acabamento superficial naquele nível de peças que estão escondidas, intrínsecas ou não aparentes diretamente no produto? Né? Então, tudo isso aí está relacionado ao sucesso ou não do mesmo. Com o desenvolvimento de processos industriais, né, com o desenvolvimento dos processos industriais, foi possível aumentar cada vez mais a produção de bens e consumos para a população mundial, o que tornou o comércio fortemente globalizado. Então, hoje você tem, às vezes, que fabricar uma peça. Existem diversas formas de você chegar àquela peça, né? Diversas formas, processo de fabricação, materiais distintos, mas que no final vão dar a mesma resistência para chegar àquela peça. E muitos deles, citando numa região, pode ser mais vantajoso o item A do que o B, e já em outra região, o B é mais vantajoso do que o A, por exemplo, né? O desenvolvimento e evolução dos processos industriais se intensificam, né, a cada dia. O avanço da eletrônica fez com que muitos processos tivessem um expressivo acréscimo de produção, com a fabricação de peças com máquinas a comando numérico, né, CNC, na qual o computador executa as informações desempenhadas até então pelo homem. Então, se você pensar lá em produtividade, vou falar do processo de usinagem, que é um exemplo bacana. Quando você pensa em produtividade, ok? Imagine você usinando uma peça do modo convencional. Convencional é o operador ali, né? Trabalhando, operando a máquina. Esse operador, ele tem o quê? A eficiência dele. Tem horas do dia que ele está mais ágil, tem hora que ele está mais lento, depois do almoço geralmente é mais lento, né? Quando ele acorda de manhã, ele está mais disperso. Então, o rendimento é distinto. Já se você tiver um equipamento, esse equipamento trabalha o quê? Sem folga, sem férias, né? Sem almoço, sem 13º. Muitas vezes tem parada somente para manutenção. Com a integração de computadores com as máquinas, os processos ficaram mais rápidos, mais precisos. Ou seja, se você pegar um operador e ele fazer uma usinagem de uma peça e você passar para uma segunda peça repetindo a mesma geometria, provavelmente você vai encontrar diferenças geométricas entre elas, né? Imagine num lote aí de 100, 200 peças ou mais, né? Muitas tarefas mais complexas passaram a ser realizadas de forma trivial, convencional, no dia a dia. Tá? A indústria de fabricação, que está em constante evolução, novas tecnologias com o objetivo de produzir mais em menos tempo, tornando a automação extremamente essencial para que isso aconteça. Quando a gente fala de automação, muitos pensam em automação na questão de ou tirar postos de trabalho, ou em questão de... não vem com bons olhos, talvez. Mas, na verdade, a automação ela vem em 2 fatores. Hoje em dia, quando a gente fala em eficiência, a eficiência não é se produzir mais em menos tempo somente. É você conseguir aproveitar ao máximo aquele material. Então, você trabalhar equipamentos com ações, com tarefas, com processos distintos, em espaços menores, com uma maior constância. Isso eu digo que é automação, isso que eu digo que é eficiência. Quando você olha a indústria 4.0 hoje, que ela vem essa questão da internet das coisas, na internet dos sistemas, nada mais é do que a comunicação de sistemas, né, de processos distintos, e a fim de quê? Aumentar a eficiência. Nunca o homem vai ser substituído por completo, essa é a minha ideia. E tem muitos processos que hoje a máquina ainda não conseguem substituir, tá? Ainda falta o quesito humano, né? Aquele ponto-chave que é o quesito humano dentro do sistema. Assim, há necessidade de qualificar cada vez mais a mão de obra para que essas novas tecnologias, consequentemente, né, o treinamento e aperfeiçoamento dos profissionais da área de fabricação industrial são vitais para a operação correta dos equipamentos fabris, dos diversos processos, fabricação, produtos e qualidades. Então, se você é um operador de torno convencional, não custa nada você aprender um torno a comando numérico. Querendo ou não, mesmo que ele trabalhe sozinho, ele precisa ali de uma pessoa fazendo a intervenção no mesmo. Às vezes de 1 ou 2 equipamentos, mas você está fazendo a intervenção ali dentro do processo que ainda tem um fator humano para acontecer. Para melhorar a qualidade da fabricação, é extremamente importante pleno conhecimento dos fatores envolvidos no processo de fabricação, como, por exemplo, usinagem avançada.
Então, quando a gente pensa assim, hoje em dia, talvez algum de vocês, se pensarem na fabricação de uma peça, até mesmo o exemplo do volante, né, que nós recebemos agora aqui, do guidão, desculpa. Se a gente pensar assim, pô, o processo de fabricação desse produto, né? Como que será que ele foi feito? Como ele fez essa ressalto aqui dentro do elemento? Pode ser uma outra peça, pode ser um processo de trefilamento que ele fez posterior, o tubo inicialmente tinha esse diâmetro, depois ele passa por um molde, ou por estampagem, ou por laminação para fazer essa geometria diferente, poderia ser um exemplo, tá? Mas você pensa, muitas vezes a geometria, eu não vou trabalhar essa geometria, porque para eu fazer essa geometria dentro do meu processo de fabricação, eu vou usar um torno e uma fresa, por exemplo. Mas existem equipamentos, digamos assim, hoje integrados, que vão fazer esses processos contínuos com a gente, né? Vão fazer ele de forma fácil, viável. Por exemplo, com o surgimento de computadores, computadores com processadores mais rápidos e eficientes, né? Muitas tarefas mais complexas puderam ser realizadas. Assim, diminuindo o quê? Tempo de setup, troca de máquina, troca de ferramentas. Então, quando você olha um equipamento desse aqui, só mudar minha tela aqui que tá. Quando você olha um processo desse, aqui ele está sendo validado por um processo, mas ele pode ser levado em tempo real. Então, quando você pensa assim, eu preciso trabalhar superfícies, preciso trabalhar geometrias distintas, né? E processos por revolução também, eu integrar ali um centro de usinagem de forma que me atenda esse acabamento. E aí vai entrando esses novos equipamentos, novas ferramentas, né? Novos processos de corte. Veja aí que em um único processo, em uma única etapa, ele vai fazer a peça por completo, tá? Aí ele está mostrando o acabamento posterior, mas ele ainda vai lá buscar a pecinha. Então, parte de furação, parte de rosca, acabamento, precisão, para essa produto final. Aí por revolução, né? E aí você chega no seu projeto final. Hoje, quando a gente está falando aqui dessas ideias de projeto, você pensar assim, eu pensar uma peça com essa geometria aqui, não seria viável. Não que ela não seria viável. Muitas vezes, talvez falte um pouco de conhecimento de mercado para ver quem tem capacidade de fornecer esse seu produto nessa geometria, nessa forma para você. E quando você busca essas parcerias, o que a gente quer falar de parcerias? Hoje em dia é fundamental você conhecer o seu fornecedor, você ter um diálogo aberto com ele. Em que sentido? Não é sentido de ele conhecer sua tecnologia, conhecer seus produtos. É de vocês trocarem informações em quesitos o quê? Eu, projetando o meu equipamento, se eu conhecer quais são as limitações dos meus fornecedores, eu já vou desenvolver com essas limitâncias. Então, por exemplo, hoje em Fortaleza, se você tiver que fazer uma usinagem, né, numa mesa, num CNC, que tenha mais de 1,60 m de comprimento, você vai ter aí 1 ou 2 fornecedores, talvez nenhum, acho, mais, entendeu? Essas máquinas estão alocadas já dentro de empresa integral. Então, se eu quero fazer uma peça que ela vai ter 2 metros de comprimento, eu preciso retificar a superfície dela, não adianta eu pensar nessa máquina que quando eu for ver, o mercado de Fortaleza não vai me atender nesse quesito. Eu vou ter que mandar para outra região, outro fornecedor. Mas, se eu ver que eu tenho um fornecedor lá que consegue, em vez de 2 metros, 1 metro, eu já poderia colocar dentro do meu projeto essa minha peça ser bipartida, talvez. Ser separada em 2, que durante o processo de montagem elas se encaixam perfeitamente e funcionam da mesma forma, como se fosse uma peça única. Do mesmo jeito que a gente pensa lá em fazer um produto, qual vai ser o impacto no transporte, né? Qual vai ser o impacto na geometria. O impacto no processo de fabricação também é fundamental para o sucesso do elemento. Então, você pensar assim, num equipamento, num produto, onde ele tem diversos processos de fabricação, que se a gente fosse fazer de modo convencional aqui, a gente ia trabalhar aqui com o quê? Com fresadora e furação. Praticamente não teria torno aqui, né? E aí você vai trabalhar lá com uma máquina operatriz que faça seu processo por completo. Aqui, projetos personalizados. Eu coloquei essa maquininha aqui de fazer mola,
Já explico já para vocês. Deixa ela só repetir, terminar essa mola. Ela vai fazer outra aí agora. Mas ainda ele está trabalhando o mesmo geometria de mola, tá? Se você pensar na década de 80, na década de 90, a mola dentro do projeto era um grande problema. Por quê? Não existiam máquinas que faziam molas personalizadas. Como assim? Eu entrava num fabricante de molas e via quais eram os modelos disponíveis. A partir daí, eu adequava o meu projeto para as molas disponíveis, né? E com o tempo, o mercado foi evoluindo, surgiram o quê? Empresas especializadas, equipamentos, tecnologia, aonde você não se preocupa mais com geometria da mola. Você faz o seu projeto, manda para esses fornecedores, parceiros, e eles vão desenvolver juntamente com você a sua mola. Produz ela, te manda no mesmo. Isso não vai encarecer seu processo, não vai encarecer nada, ao contrário. Muitas vezes o mais caro era você adequar o seu equipamento para uma mola já existente ou adequar a sua mola ao seu projeto inicial, o seu layout, sua aplicação inicial. Então a mola é um grande exemplo dessa evolução industrial e também das parcerias. Então hoje, por exemplo, você tem várias fábricas, vocês acham a nível de internet, muito simples, que vai assim, mande o seu projeto de mola que nós fabricamos ela para você. Então independente lá, ele logicamente vão pegar algumas características, alguns modelos, algumas informações e vão desenvolver o produto para você. Olha, por causa da tecnologia disponível, né? Processo de fabricação, caracterização de materiais, funcionalidades, né? E assim por diante. Produção em massa. Quando a gente falava em produção em massa antigamente, a gente achava que isso não era factível para muitas empresas, né? Aqui quero mostrar para vocês um produto usual do nosso dia a dia, como seria o processo de fabricação dele em momentos. Então veja que de um blank ele passa por um forjamento, de um forjamento ele já entra aí num processo de usinagem. Nós vamos passar aí etapa a etapa desse vídeo, tá? Não sei se vocês estão observando aqui uma região mais clara, né? O que é isso aqui? Reconhecimento de imagem. Se vocês observarem as peças, elas vêm de geometrias distintas. Não distintas, em posições distintas. A máquina ela tem que reconhecer essa posição, ó, e colocar ela sempre na mesma posição aqui no gabarito. Então, conforme ela vem ali de forma aleatória, eu tenho uma tecnologia, ó como elas vêm distintas, que reconhece, minha máquina corrige esse posicionamento e coloca ela na posição sempre igual ali desse processo. A partir do momento que eu tenho bem definido meu processo de fabricação, eu consigo trabalhar o quê? Processos em conjunto, né? Ferramentas sequenciadas, processos que vão trabalhar no mesmo setup. Quando a gente fala setup, na mesma fixação de uma peça, eu me preocupo em prender e posicionar a peça apenas uma vez. Ali eu já faço diversos processos englobados, né? Veja aí que tudo é processo de remoção de material, usinagem. Quando a gente fala de usinagem, usinagem predomina 70% dos processos de fabricação, viu, pessoal? Então a parte de acabamento, parte de rosca, ó, a parte de baixo está fazendo rosca aqui, né? Ó. Rosca interna. Esse aqui não sei o que ele está fazendo, não. Rosca externa, ó. Não sei se é aferição de medidas aqui. Acho que é só aferição, a gente não vê remoção de material. Aí o produto acabado, ele volta para a linha para outros processos. Então, não é um produto de um único componente, tá? Então ele vai mostrar aí a montagem de diversos componentes. Se ficar meio pulsado o vídeo, pessoal, depois tem a gravação, vocês assistem aí. Esse aí já é um segundo componente, ó. Ele passa aí por um processo de forjamento também, né? Ó. Ele é forjado. Depois de forjado, ele passa, né, por outros processos aí de tratamento superficial, podemos dizer assim. Não que eu esteja lendo em russo aí, mas a gente já analisou o vídeo. Para quem não sabe, quem não entendeu ainda o que está sendo produzido, isso é uma válvula de passagem, uma válvula esfera, aquelas de registro de água, de 90 graus, é a fabricação de uma válvula esfera. Então veja que inicialmente se trabalha a parte interna, ó, da peça, faz
o furação, depois o alargamento. Que seja questão de acabamento aí. Aí agora ele vai trabalhar externamente, ó. Veja que a perda de material aí, provavelmente esse projeto já foi quantificada para ser a mínima, né? Quando a peça é forjada lá, o volume de forjamento já traz aí muito próximo do material final. Essa peça passa por outros processos, ó. Essa peça sempre foi feita assim? Eu acredito que não. Em algum momento da história, ela foi feita de forma manual. Talvez aí um acabamento, né, de rebarba, já que eles fizeram um trabalho lateral. Olha como elas chegam já. A geometria delas. Primeira mão humana aí que a gente está vendo, né? A humana aí montando os componentes. Aí já é a parte de montagem. Ó. Aí ele está colocando o selo, né? A parte de vedação ali do elemento. Veja que já são duas partes, né? Ó. Então ele coloca uma primeira peça e uma segunda. Esse aí ele faz a montagem interna. Até a curvaturazinha ali para montar o sistema. Essa parte da válvula, né, ela passa por um tratamento superficial. Ela é inserida aí. Aí a peça vai ser fechada. Uma vedação ali, né? Ó. Eles passam. Uma cola, né? Tipo um Loctite. E aí a ferramenta de aperto, né? Para fazer o fechamento da válvula. E ela passa por algum processo de aferição aí, né? Ó, desse equipamento. Pode parecer lento o processo, mas ele é contínuo, né? Não tem paradas ali para conversa, para trocas. O operador ali. Se algum tipo de tratamento aí. A gela saindo do gabarito aí, ó. De duas em duas.
Como é que vai chegar, pessoal? Aí já são outras geometrias, né? Válvulas maiores que passam essa parte de retífica aqui, né? Ó, na extremidade da válvula, já é uma válvula de maior porte. Veja que é um tratamento bem específico, né? Para dar acabamento superficial na região onde vai ser feita a vedação. Isso aqui é um processo de usinagem, retífica, né? E aí a gente vê o processo de fabricação. Então, seja produção em massa, seja poucas escalas, você pensar de como fabricar aquela peça de forma que seja factível, seja viável, né? Não inviabilize o sistema. Eficiência, né? Já devem ter visto esse videozinho aqui alguma vez ou não? Isso aqui é uma seletora, né, de grãos, ó. Então, tecnicamente passa só os tomates vermelhos, ó. Os tomates verdes são removidos do processo aí, né, ó. Isso aqui é a velocidade normal aí em câmera lenta, ó. Não sei se já tinham visto isso, mas é muito comum isso em algumas indústrias. A Fábrica Fortaleza tem um equipamento que faz isso, que seleciona tipo de grãos também, nessa mesma linha. A gente fala de eficiência aqui, né? Às vezes eu preciso de um nível de produto para chegar ao meu necessário. Então tem que ter processos que conseguem fazer essa separação. Quis trazer de estudo de casa esse projeto aí, esse equipamento para vocês. Vocês devem conhecer essa unidade de bombeio. É um cavalo de pau que está instalado lá na Unifor, fica ali próximo ao ginásio, né? Dentro do campus. Já devem ter visto, passado por ele. Para quem não conhece, isso aí muitos chamam de cavalo de pau. Na verdade, ele é uma unidade de bombeio mecânico, tá? Para ser mais específicos, é um C114 17364. C114 é a característica construtiva dele, a geometria construtiva dele. 173, ele tem a capacidade de tração aqui de 173 mil libras, né, de força. E 64 é o curso dele, são 64 polegadas de curso. E o que acontece? É um tipo de equipamento que não trabalha alta produtividade, mas sim elevações de grandes alturas ou profundidades. Então, geralmente um poço que este elemento trabalha, o 614, ele pode ter até 4, 5 quilômetros de profundidade, tá? E ele consegue fazer a elevação desse óleo bruto, da água, do produto que estiver lá embaixo. E por que eu trouxe essa ideia para vocês, esse equipamento? Eu trabalhava na Armitec, essa empresa que desenvolveu esse equipamento. Na época eu era o responsável mecânico lá pelo desenvolvimento desse componente. E tem dois equipamentos, duas partes construtivas deles, que nós passamos por um processo de dificuldade em questão de fornecimento. Quando foi desenvolvido o projeto, ele tem aqui dois corpos. Na verdade, são dois corpos distintos. Esse listrado são 4 peças e esse lateral, esse braço aqui, são 2. São peças que fazem parte do contrapeso, além de equipamento estrutural de movimento, eles fazem o balanceamento do sistema, né? São contrapesos, que você pode variar o curso de posicionamento dele aqui em função da coluna de força que você está fazendo aqui, né? A quantidade de força que você está fazendo, você faz o nivelamento ali para o seu motor trabalhar com menos carga possível. Quando nós pensamos nesse equipamento, quando você vê 4 peças dessa, cada uma delas pesando 500 quilos, você pensa assim, uma peça dessa, o melhor processo de fabricação seria o quê? A fundição. Então, se eu fundir essa peça, eu faço o acabamento depois só com a furação para precisão geométrica de alguns pontos de fixação, e é onde ela vai ser encaixada ali no braço. E o braço também, esse braço ele requeria um pouco mais de... Deixa eu ver se abre aqui o PDF. Ele queria um pouquinho mais de precisão, então a gente podia fazer o blank fundido, né? Então vou dar só um zoom aqui que dá para a gente visualizar um pouquinho aqui. Então, eram esses dois contrapesos listrados e esse braço aqui que tinha uma geometria específica também, mas era um braço que tinha um peso necessário para ajudar no balanceamento do sistema.
Então, quando nós pensamos lá no início desse projeto, na época do desenvolvimento, e isso vamos falar assim nas fases iniciais do projeto, né, onde você está ali desenvolvendo geometria, layout, características, esse projeto foi pensado, foi desenvolvido, ok. Então você tem uma fase de desenvolvimento, você tem uma fase posterior de fabricação. A decisão da geometria, das características desse equipamento, desse componente, impactavam nas diversas outras demais. Beleza. Quando chegou no processo de fabricação, nós nos deparamos com um problema. Justamente um fornecedor. Como assim? Não tinha em Fortaleza um fornecedor capaz de fundir as peças na geometria e precisão desejada. E isso você já estava em que fase do projeto? Você já estava lá, você já tinha passado o desenvolvimento, né, concepção, desenvolvimento, você já tinha startado diversas partes distintas do componente do produto para serem fabricadas, eram fornecedores distintos. Então tem o fornecedor de usinagem, tem o fornecedor de caldeiraria, né? Tinha os produtos a serem comprados, que foram especificados e comprados. E no meio do processo de fabricação, dentro de um deles, tinha o processo de fundição, e não foi possível. Os fornecedores que nós encontramos e tentamos fabricar não davam geometria, não tinham qualidade na peça fabricada. E aí chegou um ponto que você tinha um problema sério ali. Você tinha talvez o gargalo do seu projeto, o ponto de inviabilização do seu projeto. Como assim inviabilização? Qual seria o outro processo de fabricação que não matasse, digamos assim, não inviabilizasse o projeto por completo, né? Porque eu fundi essa peça, ela tinha um custo, ela tinha um prazo, né, pré-estabelecido ali. Mas se eu mudasse esse processo de fabricação naquele momento, qual seria o impacto financeiro, o impacto no tempo, né? Todo o processo de fabricação. E aí voltamos, né? A velha expressão, voltamos à prancheta, na verdade voltamos ao computador, sentamos, começamos a conversar e fizemos diversas saídas, possibilidades de saída. Ao final, essa peça ela foi conformada, na verdade ela foi fabricada de uma forma bem eclética e distinta, por causa da geometria deles. Nós recortamos chapa, algumas de 1 polegada, algumas de 2 polegadas. Então recortamos de chapa a geometria, com jato de água e algumas a fogo. Tá? Na época também o jato de água não cortava 2 polegadas. Então a gente tinha que cortar no fogo e dar o acabamento. Quando a gente fala fogo é o que se corte, né? E elas foram feitas do tipo sanduíche. Então eram chapas coladas até da geometria desejada. E essa aqui tinha algumas cavidades internas. Elas foram recortadas as chapas, usinadas as cavidades, usadas como guia, depois foram juntas. Se juntou as chapas, fizemos, né, os sucos, os canais para os cordões de solda, tiveram algumas partes de pinagem, de rebite, não foi rebite especificamente, de pinos, guias de travamento, ou seja, nós precisamos mudar todo o processo de fabricação de alguns componentes que não inviabilizassem o nosso projeto. Então, ou seja, na época, não tínhamos conhecimento de fornecedores. Não tínhamos parcerias formadas com todos os fornecedores possíveis. Então quer dizer que eu não conseguiria fundir essas peças? Conseguiria, não no Fortaleza. Eu consegui fornecedor na região centro-oeste e na região sudeste do Brasil. Só que eles fundirem lá e trazerem para cá já inviabilizava em questão de transporte, de prazo, de tempo. Então veja que hoje em dia, se eu pensar num projeto, independente da magnitude, independente da complexidade, aplicação, um ponto a ser discutido durante o desenvolvimento é o processo de fabricação daquele componente. Se eu tenho um parceiro que vai ser capaz de fornecer isso, como eu sei se ele é meu parceiro? Eu tenho um diálogo aberto com ele, eu converso com ele e vejo o quê? Se ele é capaz de me atender dessa forma? Se não for, como ele é capaz? E aí os dois vão colocar na balança ali e vão ver. Então eu altero o meu projeto para que você possa me fornecer dessa forma. Porque se eu desenvolver o meu projeto da forma que eu estou pensando, você não vai conseguir me atender. E aí talvez eu fique à deriva, né? Não tenha um fornecedor confiável, apto a redesenvolver essa ideia. Então veja que isso está presente em qualquer ação, qualquer momento aí de desenvolvimento de um projeto.
Aqui já são processos mecanizados de fabricação. É apenas um processo aí de embalagem de biscoito. Pode parecer estranho, mas você tem aí a máquina que vai abrir caixa, que vai dobrar o papel, que vai posicionar ele, né? Em questão de necessidade e trabalhando numa frequência de trabalho aí que atenda a demanda. Então aí, ó, ele está abrindo as caixas, ó. É tudo que vocês viram lá em mecanismos, né? Gramática hidráulica, vocês vão ver aí que trabalha em conjunto com sistemas. Você ter conhecimento também dos processos é fundamental. Aqui da área alimentícia é um fatiador. Quando você produz em massa, você precisa fatiar um produto, pode parecer simples, mas você fatiar com qualidade. Será que é necessário? Será que é possível? Aí o exemplo foi uma fruta sensível, aí, o morango, ó, por exemplo. Ele pode ser cortado, laminado, né, fatiado, sem ser dilacerado. Sem ser congelado, sem nada, in natura. Então você consegue seguir um processo ali, um acabamento, em questão de processo de fabricação. Empresa de ovos aí, né? Ó. Aí não é só o processo de pegar o ovo, não. É você ter uma máquina que separa a clara da gema, né? E destina cada uma das duas para o processo desejado. Então a máquina quebra e separa aí a clara do ovo. Da gema, desculpa. Se quebrar sem estourar a gema, né? E aí ele faz a separação. Puramente mecânico. Isso aqui é uma coisa interessante, vou dar um pause aqui. Eu pesquisando encontrei uma rede de fast food, ela não tem no Brasil ainda, que ela trabalha sushi de uma forma diferente. Então você entra lá na loja, você escolhe lá o recheio que você quer e ela faz o charutinho, né, o sushi sem ser fatiado, e você come ele daquela forma, dentro de um potezinho, é tipo um fast food rápido de rua. E um dos equipamentos que eles usam é justamente a máquina contínua de fabricação para sushi. Então, conforme já vai saindo ali a base, né? Tem 2 operadores que fazem um recheio conforme a necessidade e a demanda do cliente. Então, a máquina ela já fecha, já corta e já traz o produto final acabado. Isso aqui é o produto final acabado. Isso aqui que é vendido. Ó. Você compra um charutinho desse, no seu nome, como eles vão chamar. E aí você pensa, não seria possível, talvez, eu ter um fast food desse? Talvez sim, talvez não. Mas eu tive que trabalhar com um parceiro para ter uma máquina que me atendesse dessa forma, né? Veja que são integrações de sistemas, né? Eu consigo chegar desde que eu tenha um fornecedor que me atenda. Aqui, aquele mesmo processo anterior lá que a gente mostrou. Professor, me ajuda. Opa, Ibsen, pode falar? Daí passou um sushi aí, né? Foi fome. O horário, né, cara? Também tô morrendo de fome aqui. Aquele Foi, separador não, que a gente viu comi depois do anteriormente, aí também faz, só que ele faz de tamanho de grãos. Aí ele seleciona tamanho de grãos, ó, tamanho dos frutos, né? Umas peneiras aí especiais, ó. Se eu não me engano, é azeitona. Foi só curiosidade, também acabei juntando aí no vídeo. É um moedor que, na verdade, ele não moe. Ele pica o produto em função do que trabalha, né? Aí no caso dele é quiabo. Eu peguei a área alimentícia, pessoal, que é uma área muito interessante.
às vezes você pensar em trabalhar os processos de fabricação, quiabo não, isso aí é tipo uma pimenta, se não me engano, desculpa. Ele consegue triturar de uma forma que não degrada o produto, né? Ali, ó. Então você vê que ele tem ali uma homogeneidade, uma qualidade do produto sem... Isso tudo é processo de fabricação. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês, já vou dar uma pausa e vou perguntar. Isso para vocês é futurístico demais ou pode ser uma realidade? Uma realidade. Aquelas Depende da pizzas demanda, prontas que né? a gente compra da Sadia, por exemplo, é assim. Exatamente. Os dois estão certos aí, os dois comentários. Depende da demanda, depende da situação. Se vocês escutassem um projeto desse há 2 anos atrás, vamos fazer uma máquina que monte pizza automático. Será que era mais viável que ter um pizzaiolo ali, um funcionário fazendo isso? Talvez sim, talvez não. Será que era mais eficiente? Talvez sim, talvez não. Aí do nada chegou uma nova tendência, né? Eu falo do nada que foi do nada mesmo. Chegou uma tendência, desculpa aqui, parei o vídeo onde eu não queria. Chegou uma tendência aí, aonde hoje as comidas a gente pede por um aplicativo, por um sistema, né? E em paralelo a ele surgiu o que também? Uma pandemia que muitas indústrias, muitos processos pararam, porque o fator humano teve que sair de frente, né? Então a linha alimentícia ela não parou, porque era essencial, mas a gente podia ter chegado a um ponto de que você não podia comprar comida fora de casa, você poderia comprar os produtos e fazer na sua casa. Podíamos ter chegado a esse ponto, não chegamos. E aí você pensa, será que aquele cara que alguns anos atrás pensou num processo automático de fabricação levaria alguma vantagem hoje, ou a partir de hoje? Eu acredito que sim. Então, um equipamento aí que pode trabalhar integrado lá com a plataforma de venda, que já gera uma demanda. Esse produto ele é produzido em função, personalizado, vamos dizer assim, em função do cliente, né? Ele é montado. Aí são só os dispensers, né? Onde você tem as matérias-primas. A gente falou lá do fatiador agora há pouco, né? Ó, aí também está fatiando. Se eu não me engano, essa máquina tem uma produtividade de 300 produtos por hora, né? 5 pizzas por minuto. E aí depois que sai do forno ali contínuo, você corta aí e já sai lá na boca para o sistema de distribuição. Talvez a distribuição hoje ela seja manual, né? Mas a gente vê aí a Amazon, alguns trabalhando aí aquela questão de entrega por drone, que a gente está vendo, que pode parecer um absurdo hoje, né? Para a gente, talvez, para alguns, mas logo, logo pode ser uma realidade, ok? E é nesse intuito aí que a gente finaliza a nossa aula, conversando justamente a questão do quê? Pensem não só no seu produto. O seu produto, para ele ter uma eficiência, são N fatores. Fatores externos, tanto os transversais, perpendiculares, todas as direções, todos os sistemas, mas que hoje ele pode não ser factível, não ser viável, ou pela região que você está, ou por uma demanda, ou por um fornecedor. Mas, com pequenas adequações, você pode chegar lá e atender isso de forma direta, ok? Os alunos já estão colocando aí, pessoal, coloque o nome de vocês aqui então, só para a gente ir finalizando, ok? Valeu, professor. Boa noite. Sobre o de hoje, alguma dúvida? Algum questionamento? Não, professor, tá tranquilo. Legal, Davi. Sossegado, professor. Boa noite. Show, Y. Valeu, boa noite. Tranquilo, professor. Boa noite aí, Depois tá professor. deixando todo mundo com fome aí, né? Agora. Boa noite, professor. Rapaz, esse sushi aí lascou, viu, professor? Foi? Porra. Próxima vez eu coloco um churrasco, então. Alguma máquina automatizada de churrasco. Ah, Maria. Valeu, pessoal. Valeu, professor. Abraço. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais. Se fosse sexta-feira, Boa seria noite. melhor, viu? Sexta-feira, professor. né? Mudar o horário da disciplina aí. Valeu, professor. Valeu, pessoal. Até amanhã. Um abraço. É.